Olá, como vai? Como eu gosto de você! Eu sou Fabiana Godoy, criadora do Ninho Musical e da Casa do Ninho. Hoje vim falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui na Casa do Ninho, que é um trabalho muito especial e diferenciado também. A gente, é difícil ver alguma Casa do Ninho em algum lugar. Então, por isso que é importante, antes de qualquer coisa, explicar, contar um pouquinho como é que funciona a nossa abordagem, a nossa pedagogia. A gente trabalha com a abordagem Pickler e com a educação através da música. O que é a abordagem Pickler? A abordagem Pickler, ela foi criada pela Amy Pickler na época da Segunda Guerra Mundial, onde a Amy Pickler, que era uma pediatra húngara, ela e o marido dela, que era ortopedista, eles acolheram crianças que foram ficando largadas, abandonadas, enfim. E eles foram fazendo esse trabalho com esse olhar, o que fazer para as crianças crescerem mais fortes, seguras, confiantes, com o mínimo de trauma possível. E essa pedagogia, ela foi um sucesso, essa abordagem, todo esse estudo, essas pesquisas. E essa pedagogia, hoje ela é referência mundial. Aqui no Brasil está chegando ainda, tem alguns lugares, algumas capitais, com algumas escolas que já trabalham com abordagem Pickler. E aqui na Casa do Ninho nós trabalhamos com a abordagem Pickler. Então ela fez essa pesquisa na principal fase de vida da criança, do ser humano na verdade, que é do 0 aos 3 anos. Então é uma abordagem específica, especialista na primeiríssima infância. E tem alguns pilares que são diferentes e são muito importantes na abordagem Pickler. Um desses pilares é a motricidade livre. Amy Pickler fala que o corpo é a apostila da criança pequena, a apostila do bebê. Então a gente sabe que o bebezinho tá ali, ele descobre as mãozinhas, ele descobre os pezinhos, aí ele vira, aí ele começa a rastejar, engatinhar, andar, falar. É muito trabalho físico, corporal. Então aqui na Casa do Ninho a gente não tem nada que a gente aprisione as crianças, a gente não tem nada que a gente amarre as crianças, a gente não tem bebê conforto, carrinho, e a gente tem chão, muito chão para criança fortalecer a sua musculatura, o bebezinho que tá ali, descobrir as suas articulações. É claro que se é um bebezinho pequenininho, a gente não vai deixar direto no chão, mas numa superfície firme para sim, pra ele se explorar, se movimentar. E a gente também tem colo quando precisa acolher. Então assim, quanto mais o bebê, quanto mais a criança tiver condições de se movimentar, mais ela vai se descobrir, se perceber e mais ela vai fazer o trabalho que ela tem que fazer. Porque depois até para falar, para escrever, são essas articulações, esse movimento desse físico nesse primeiro momento de vida. Junto com isso, a gente também dá muita importância ao vínculo, Então, assim, essa segurança emocional, esse apego emocional seguro é o que há de mais importante aqui na Casa do Ninho. Então, a gente tem um número diferenciado de criança por adulto, Esse número é de 4 crianças no máximo para um adulto. Quando a gente tem um bebezinho muito pequenininho, é quase que 1 para 1, porque as criancinhas maiores, elas já têm mais autonomia e acaba que a gente precisa dar mais atenção para um bebezinho de 4, 5 meses, 6 meses que está acabando de chegar. Então, no primeiro momento, esse bebê, essa criança pequena vai confiar nesse adulto educador que a gente tem aqui na casa. Então, a gente vai escolher um adulto para fazer toda essa adaptação, para transmitir toda essa segurança, para se conectar, se vincular. E depois que a criança se sente segura emocionalmente, aí ela vai ter, tempo, sossego e espaço para fazer o trabalho que ela tem que fazer, que é se movimentar, que é brincar, que é explorar, que é descobrir, que é fazer todas as pesquisas que ela precisa fazer em liberdade, mas confiando de que nada de mal vai acontecer, porque realmente o adulto vai dar o que comer, vai trocar fralda, vai acolher. Enfim, um outro pilar que é muito importante é a autonomia. E a autonomia caminha junto, com esse movimento livre, com esse brincar livre, com essa motricidade livre. Então a criança, aqui na Casa do Ninho, a gente não tem nada de pacote.
sabe? A gente não tem nada que a gente fale assim, olha, agora todo mundo tem que sentar na rodinha de música e fazer atividade de música. Não tem nada disso. A gente, né, prioriza os portões abertos também para ventilar a casa, para as crianças ficarem o mínimo possível doentes, né? Confiando na inteligência natural, física e corporal de cada criança. Então, se tem uma criança que quer correr lá fora, quer brincar, ela vai correr lá fora, ela vai ter essa autonomia e essa liberdade. A gente não vai ficar moldando a criança, né, querendo enquadrar a criança dentro de nada. A gente confia de que essa natureza precisa fazer um trabalho físico e que ela precisa, e que só ela sabe, né? Que por mais que a gente estude, que a gente pesquise, que a gente não sabe exatamente qual trabalho que é que o seu filho, que a sua filha precisa fazer. Então, se ele tá correndo, né, tá escalando, tá, a gente confia que é aquilo que tem que fazer naquele momento, que é trabalhar essa motricidade mais grossa, que é realmente se movimentar, gastar energia. Mas não, de repente tá ali na areia, né, fazendo um bolinho, algo assim, a gente confia e a criança pode. Então, ela escolhe. É esse protagonismo infantil, tá? Então, a gente dá muito espaço, isso é um respeito também, né? A gente respeita a natureza, o desejo e a vontade das crianças e prioriza o bem-estar, né? O bem-estar das crianças é o que é de mais importante, é as crianças se sentirem bem, porque assim elas vão ficar abertas para receber esse mundo que a gente proporciona, né? Com os estímulos saudáveis, naturais, com muito respeito, muito carinho, muita empatia, muita escuta com as crianças que estão aqui na Casa do Ninho. Então, junto com essa abordagem, né, com essas inspirações na abordagem Pickler, né, que tem muito respeito, autonomia, brincar livre, movimento livre, a gente trabalha com o quê? Com a educação através da música. A música tem diversos benefícios, né, que são estímulos que a neurociência já provou e comprovou pra gente, benefícios na linguagem, cálculos matemáticos, concentração, atenção, escuta, coordenação. Então, assim, a gente trabalha com educação através da música, no sentido de que a gente tem toda uma estrutura musical com as músicas de rotina. Então, a criança chega, tem música, a criança vai trocar a fralda, tem música, vai guardar os brinquedos, tem música, vai lavar as mãos, tem música. Então, a gente pauta a nossa rotina com música, né? Uma partitura musical que transmite muita segurança, como se fosse o reloginho das crianças, que tem ali toda uma previsibilidade do que vai acontecer, porque são sempre as mesmas músicas nos mesmos momentos do dia. Então a criança, além dela estar sendo musicalizada o dia inteiro com todos esses inúmeros benefícios que a música tem, além da gente estar se conectando com as crianças, porque realmente as crianças gostam muito de música e se sentem muito bem com isso, elas se sentem presenteadas com música, a gente também tá o quê? Transmitindo segurança, tranquilidade, porque a criança consegue prever. Isso ajuda muito na autorregulação emocional também. Então imagina, a criança tá morrendo de saudades do pai, da mãe, né? E a gente já tá na música da história. Então ela já sabe que sempre depois da história é quando a família chega para buscar. Né? Então isso já traz uma paz, já tá na música da história, eu já sei que a minha mãe e meu pai vai buscar. Ai, a criança tá ali morrendo de fome, tá com muita fome, só que a gente já tá na música de lavar as mãos. Então ela já se autorregulariza, né? De que realmente ela já vai se alimentar, já vai se nutrir, porque já está na música de lavar as mãos e sempre depois temos a música da refeição. Então a gente tem toda essa rotina, são esses rituais cantados na Casa do Ninho. E no meio dessa estrutura a gente tem, né, as vivências que acontecem aqui na casa. Porque o nosso trabalho é rechear todo esse ambiente com muito sentido, onde as sinapses, as conexões neurais vão acontecer o tempo todo de uma forma muito positiva, né? E esse ambiente, através dos sentidos, as crianças vão refinar os sentidos e vão receber tudo que a gente coloca de uma forma leve, prazerosa, potente, no dia a dia das crianças, né? Então assim, as crianças vão estar sempre fazendo esse trabalho com tudo que a gente proporciona. Então eu falo que são essas vivências
que é como aqui uma casa, que é uma casa, e de repente as coisas acontecem de uma forma leve, natural e prazerosa aqui na Casa do Ninho, sem a gente ficar super estimulando, colocando o carro na frente dos bois, não. Mas a gente recheia o ambiente para que as conexões e as sinapses aconteçam sim, de uma forma muito positiva. Eu falo que as crianças são como uma sementinha e a gente vai adubando toda essa terra para que essas crianças cresçam e deem bons frutos lá na frente. Então uma dessas vivências é o inglês. Então todo dia a gente tem 2h30 de inglês, onde a professora, que eles nem percebem que é uma professora, é uma cuidadora, ela vem e ela brinca, ela conversa com as crianças em inglês, ela vai nos grupinhos. Então assim, se tem uma criança ali fora, sei lá, brincando na grama com uma bola, ela vai lá e fala: olha que legal essa bola, você tá jogando bola aqui na grama, e vai conversando em inglês. As crianças, mesmo as pequenininhas, vão ali interagindo. E é isso, né? Para ter facilidade com os idiomas, para estimular a área do cérebro da linguagem. Então a gente considera isso realmente muito importante. Outra vivência que tem também rotineiramente aqui na casa é uma música que a gente diz assim, uma música mais estruturada. Então são momentos que a gente desce com o violão, com o ukulele, para brincar com o corpo, fazer os gestos, cantar as músicas de animais, de cores, de partes do corpo, músicas do alfabeto, músicas do nosso cancioneiro popular. Então tudo isso a gente vai recheando de palavrinhas, de vivências, de imagens, né? Esse cérebro da criança trabalhando esse corpo e também esse sentir, né? Que isso faz bem, é autoestima. Então, além disso, né? Dessas músicas que a gente desce com esses instrumentos, a gente tem vários convidados que pousam aqui na casa. Então a gente tem a professora de violino, que ela vem, puxa o banquinho dela e começa a simplesmente tocar violino. Com isso as crianças vão ouvindo, vão refinando o sentido da escuta, vão se interessando. Isso é muito legal como repertório de vida. Assim como a gente tem com o violino, a gente tem o cântele também, que é aquela arpinha, né, que a gente tem aqui semanalmente na casa. A gente tem o acordeon, a sanfona, então a gente, né, a flauta também. A gente sempre vai pensando o que a gente pode colocar nesse ambiente de uma forma leve e gostosa e que realmente vá estimulando esse cérebro para que essa criança cresça assim com os inúmeros benefícios que a música proporciona, mas não só no sentido da música, mas no sentido como um todo, né? Aqui na Casa do Ninho a gente tem os nossos materiais, tudo com madeira, realmente para refinar o sentido da visão, né? Esse conhecimento de mundo, né? Se a madeira é grande, ela é pesada, se ela cai no chão, ela faz um barulho diferente de uma madeira leve, de uma madeira pequena. Então é tudo isso que a criança vai nesse brincar entendendo, incorporando, né? Assim como o sentido da natureza, né? Esse macro e esse micro. Se um dia tá sol, a criança tá brincando na areia, a areia tá molinha, tá fininha, tá quentinha, ela não consegue fazer os bolinhos. Então é tudo isso que a criança vai internalizando para depois lá na frente, depois que passou por esse corpo, a criança realmente ela vai, né, entender, né, numa aula de biologia, numa aula de física, de matemática, todos esses conceitos que ela está vivenciando nessa primeira infância, tudo de uma forma muito leve, muito prazerosa. A gente começa agora na Casa do Ninho também a receber crianças de 4 e 5 anos da educação infantil. Estamos nesse processo, torcendo para que dê certo. E além dessa estrutura, né, que eu tô contando, aí a gente tem um lanche, né? Sempre a gente oferece 2 frutas, com o mínimo de agrotóxico possível. A gente sempre prioriza frutas orgânicas aqui na casa e daí com acompanhamento também. Se a criança ainda não tem introdução alimentar, a gente faz BLW se quiser. Se não quiser, a gente não faz BLW. É um trabalho muito de olhar para a família, olhar para a criança e a gente sentir o desejo e a necessidade, né? Desde que tudo esteja caminhando de uma forma muito saudável, né? Então, se a rotina da
criança, por exemplo, em casa. Se a criança tá bem, tá dormindo bem, tá tranquila, tá comendo bem, a gente mantém essa rotina. A gente não vem com aquele pacotinho de que agora todo mundo tem que dormir nesse horário. Agora todo mundo tem que... Não. Cada um é um e a gente olha para as crianças dessa forma bem individualizada e para as famílias também. Né? Então depois do lanche a gente tem a música do lanche, a música para jogar as coisinhas no lixo. Aí a gente tem as vivências que cada idade vai aprender, vai vivenciar da sua forma, cada criança, né? Então de segunda-feira a gente tem os trabalhinhos manuais, a gente tem de terça-feira massinha ou argila. De quarta-feira a gente tem a jardinagem, né? Esse contato com a terra, com os ciclos. De quinta-feira a gente tem pintura e de sexta-feira a gente tem a culinária. E as crianças vão vivenciando de uma forma leve e prazerosa, né? Todo esse repertório que a gente apresenta para elas aqui na casa. De repente está tendo uma vivência de culinária, a criança tá brincando ali no escorregador, ela não quer fazer culinária naquele momento, ela vai ser extremamente respeitada e vai fazer o trabalho que ela tá querendo fazer no momento. Deixa que depois, mais pra frente, a vida já vai ter um monte de compromisso. Nesse primeiro momento a gente prioriza o bem-estar, o sentir e o prazer. Essa autonomia que a gente proporciona aqui na Casa do Ninho, né, ela transmite, ela encoraja muito as crianças, né, de que elas realmente podem, elas são capazes de enfrentar esse mundo desconhecido que a gente não sabe o que vem pela frente. Então é uma abordagem muito especial, muito propícia para esse momento de vida que nós estamos. Temos também contação de história 2 vezes ao dia, né? Cuidando, né, desse mundo da imaginação, da fantasia, todo esse repertório de palavras, do contato com o livro, com a leitura. Então a gente também valoriza muito, né? Além de valorizar muito a natureza, valorizar muito a questão das artes, da literatura também e dos relacionamentos. Esse é um pouquinho da Casa do Ninho. A gente tem também uma agendinha que vem e vai para casa todos os dias, com coisas bem práticas, comeu, não comeu, fez xixi, fez cocô. E também a gente tem os registros diários, que são os caderninhos que as professoras fazem das crianças, que todo semestre a família vai receber uma mini história da criança aqui na Casa do Ninho, né? As suas simpatias, antipatias, os seus processos, o que tá gostando, o que não tá gostando. É um registro para a vida, onde vai um caderninho com essa mini história e as fotos aqui da Casa do Ninho. As fotos também da criança na Casa do Ninho, as famílias recebem um link e diariamente quando a gente tira fotos, aí vocês já vão poder acompanhar, já recebe uma notificação lá do Google Fotos e consegue acompanhar as fotos das crianças aqui na Casa do Ninho também. A adaptação da criança é sempre muito tranquila, não tem regra, então é de acordo com a criança, de acordo com a família. Eu costumo dizer que é uma adaptação para todos, né? Não só para a criança, mas para a família e para nós aqui da Casa do Ninho também, né? De conhecer a criança, qual que é o jeitinho, a rotininha, como é que essa criança gosta de dormir, como é que ela gosta de comer, o que ela gosta de brincar. Então, assim, mais uma vez, não tem regra, não tem uma receitinha de adaptação. Tem criança que se adapta super rápido, tem criança que demora um pouco mais e tá tudo certo, porque cada um tem o seu tempo. A gente tem aqui na Casa do Ninho um espaço que a família pode ficar, pode trabalhar. A Casa do Ninho é para a família, né? Então a gente não tem aqui aquela coisa que, deixa na porta a criança e a família não entra. Não, sempre a gente faz encontros. Se a família quer durante o dia entrar na Casa do Ninho, ela pode se sentir super à vontade para entrar, para ficar junto, para ficar perto. Temos uma área específica para as famílias também, que é bem pertinho das crianças, dá para ouvir, dá para... Enfim, então isso é um pouquinho da Casa do Ninho, né? Um pouquinho que eu pude falar nesse tempo, nesse pouco tempo. Eu espero que você possa vir para conhecer, para nos fazer uma visita e que a gente possa, assim, receber vocês, receber a sua criança ou as suas crianças. Será um prazer enorme. Venha e qualquer dúvida, estamos super à disposição. Até breve! Acabou, é hora do tchau, 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 tchau.